Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Em 2028, um dos criminosos mais temidos da história do Brasil pode deixar a prisão. Mas a pergunta que ninguém responde é: ele realmente pode ser solto? Deixe nos comentários se você acredita que a justiça brasileira irá colocar nas ruas esse criminoso tão perigoso. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações e vamos juntos descobrir essa resposta. Antes disso, vamos relembrar quem é Francisco de Assis Pereira e como ele se tornou talvez o maior criminoso sexual do Brasil. Considerado um serial killer, Francisco nasceu na Baixada Santista em 29 de novembro de 1967. Uma infância traumática ajudou a moldar o seu perfil assassino. Desde a gestação, Francisco já sofria com a negligência familiar. Seu avô, que era adepto ao satanismo, dizia que esse bebê era filho do diabo, fato que fez com que sua mãe já começasse a negligenciá-lo. Filho de uma família pobre e desestruturada. O pai era alcoólatra e ausente. A mãe, uma mulher trabalhadora, tentava sustentar a família praticamente sozinha. Desde cedo, a vida de Francisco foi marcada pela instabilidade. A família mudava constantemente de cidade. Atibaia, São Paulo, interior. Nunca permanecia um tempo suficiente em um lugar para que ele criasse vínculos reais, sem amigos, sem referências, sem raízes. E então veio o trauma que, segundo o próprio Francisco, marcou sua infância para sempre. Aos 6 anos de idade, ele passou a acompanhar o pai em um matadouro. Ali, via animais sendo mortos todos os dias. Sangue, gritos, agonia. Para uma criança, aquilo acabou sendo normalizado como trabalho. Psicólogos que analisaram o caso apontam que esse contato precoce e repetido com a violência pode ter sido o momento em que Francisco começou a perder algo fundamental: a empatia. Com o passar dos anos, novas experiências violentas se somaram a esse histórico. Aos 11 anos, ele presenciou a morte violenta de um vizinho. Pouco depois, aos 14, viu o corpo de um homem atropelado na rua. Imagens que ficaram gravadas em sua memória. A violência não surge do nada. Ela é construída, camada por camada, ao longo do tempo. E Francisco estava sendo moldado por um ambiente que nunca lhe ofereceu proteção, acolhimento ou estabilidade. Apenas brutalidade. Na adolescência e no início da vida adulta, Francisco parecia normal. Ele era comunicativo, até carismático. Sabia conversar, fazer piadas, convencer as pessoas. Trabalhava como motoboy, circulava pela cidade, tinha uma aparência comum. Nada nele gritava perigo. À primeira vista, era apenas mais um homem tentando sobreviver na cidade grande. Mas quem convivia com ele de perto sabia: havia algo errado. Suas relações afetivas eram marcadas por ciúmes doentios, controle excessivo e violência. Ex-namoradas relataram agressões físicas e psicológicas. Uma delas afirmou que ele tentou estuprá-la. Francisco tinha 2 faces. Em público, era simpático, sedutor, aparentemente confiável. Em privado, tornava-se violento, possessivo e perigoso. Essa dualidade permitia que ele se aproximasse das pessoas sem levantar suspeitas e, ao mesmo tempo, escondesse um comportamento cada vez mais agressivo. Após sua prisão, Francisco foi submetido a diversos laudos psicológicos e psiquiátricos. Os diagnósticos apontaram transtorno de personalidade antissocial, traços de psicopatia e sadismo sexual. Mas há um detalhe fundamental: os peritos o consideraram semi-imputável. Isso significa que, embora apresentasse transtornos mentais, ele tinha capacidade de discernimento. Ele entendia o que fazia, sabia que era errado, sabia das consequências e, mesmo assim, escolheu agir. Essa classificação foi decisiva durante o julgamento e voltará a ser decisiva quando o país voltar a discutir seu futuro, especialmente em 2028.
Agora, vamos ao que Francisco fez. E como ele fez. Francisco desenvolveu um método simples, eficiente, cruel. Ele circulava pela cidade em sua moto. Procurava mulheres jovens, geralmente em pontos de ônibus, shoppings ou ruas movimentadas. A abordagem era quase sempre a mesma. Ele se apresentava como alguém ligado ao mundo da moda. Prometia testes fotográficos, oportunidades, dinheiro. Muitas recusavam, mas algumas acreditavam. Quando aceitavam, eram levadas até o Parque do Estado. Uma área extensa, com mata fechada, isolada, longe de testemunhas. Ali, ele atacava. Os crimes não eram impulsivos, eram planejados, repetitivos. Ele sabia exatamente onde ir, como agir e como controlar a vítima. Entre junho e agosto de 1998, 10 mulheres foram assassinadas. Vidas interrompidas de forma brutal. Corpos abandonados como se não tivessem valor. É importante dizer algo com clareza. Essas mulheres não eram estatísticas. Eram pessoas. Tinham nomes, histórias, famílias e sonhos. Mas além das vítimas fatais, houve outras 9 mulheres que sobreviveram. Elas conseguiram escapar, reagiram, pediram ajuda e foram fundamentais para a captura de Francisco. Uma das sobreviventes relatou que, no momento do ataque, algo mudou completamente. O olhar dele ficou vazio. Foi ali que ela percebeu que não se tratava de uma ameaça qualquer. Ele pretendia matá-la. Ela gritou, lutou e conseguiu chamar atenção. Essas mulheres carregam até hoje marcas físicas e psicológicas profundas. Traumas que não desaparecem com o tempo, mas também foram elas que romperam o silêncio, que deram rosto ao agressor, que transformaram medo em prova. E foi graças a essas vozes que a justiça finalmente chegou até ele. A pergunta que não quer calar: Francisco de Assis Pereira pode ser solto em 2028? Para responder isso, é preciso ir direto aos fatos. Francisco foi preso em agosto de 1998. Pela legislação vigente à época, o tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil era de 30 anos. Isso significa que, no papel, o término dessa pena ocorre em 2028. Mas a situação está longe de ser simples. Francisco foi considerado semi-imputável. Essa classificação indica que, embora possua transtornos mentais, ele compreendia o caráter ilícito de seus atos. Por isso, além da pena de prisão, ele pode ser submetido a medidas de segurança. Na prática, isso permite que o Estado mantenha o condenado internado em um hospital de custódia, uma prisão psiquiátrica, por tempo indeterminado, enquanto ele for considerado perigoso. Outro ponto fundamental são os laudos psiquiátricos. Para que Francisco deixe a custódia do Estado, é necessário que exames técnicos comprovem que ele não representa mais risco à sociedade. E até hoje, todos os laudos indicam o contrário. Relatórios apontam comportamento incompatível com a vida em liberdade, tentativas de fuga, conflitos violentos dentro do sistema prisional e manutenção de traços de periculosidade. Além disso, existe a pressão social, o medo das famílias das vítimas, o impacto público do caso e a responsabilidade do Estado em evitar que crimes semelhantes voltem a acontecer. Então, o que realmente pode acontecer em 2028? A pena de 30 anos termina. Isso é um fato jurídico, mas a partir daí, 3 cenários são possíveis. Francisco pode ser transferido para um hospital de custódia, permanecendo internado por tempo indeterminado. Pode ter qualquer pedido de liberdade negado por decisão judicial, com base nos laudos técnicos. Ou, no cenário mais extremo, pode receber liberdade sob rígidas medidas de controle e vigilância. A própria advogada de Francisco, Caroline Landim, em maio de 2025, manifestou-se de forma surpreendente que era completamente contra a sua soltura em 2028 e que, por ela, ele deveria ficar preso para sempre. A verdade é que não existe, hoje, uma resposta definitiva. O caso segue em avaliação constante e o debate permanece aberto.
O que deve pesar mais? O limite da lei ou a proteção da sociedade? Pode alguém que matou 10 mulheres, que nunca demonstrou remorso genuíno, ser considerado recuperado? O caso do maníaco do parque mudou o Brasil. Ele expôs falhas no sistema de segurança, mostrou como a ausência de acompanhamento psicológico adequado pode permitir que a violência escale sem controle. Também nos obrigou a encarar uma verdade difícil. Existem pessoas que, por traumas, escolhas ou transtornos, se tornam extremamente perigosas. E o Estado brasileiro terá que decidir em breve o que fazer com uma delas. A pena termina, mas o risco ainda é debatido. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais conteúdos como este.